Nessa página, a gente analisa a segunda parte de características dos compostos orgânicos, que é a polaridade. Lembra que a gente falou em cima do pentano, aquela molécula da nossa arte, né? Da página anterior, e a gente falou que qualquer molécula formada exclusivamente por carbono e hidrogênio era uma substância, uma molécula apolar. E é isso que eu estou tentando colocar agora como a segunda característica. Primeira, ponto de fusão e ebulição, e depende da polaridade, vocês viram, pelo tipo de ligação intermolecular entre as moléculas, e aqui a própria polaridade. E aí eu coloco o seguinte: as substâncias orgânicas são unidas predominantemente por ligações covalentes. Lembra metal ligado a metal? Que ocorrem com mais frequência entre os átomos de carbono, ou, como nós vimos lá, carbono-carbono, ou entre átomos de carbono e hidrogênio da cadeia. Então isso aqui, essa primeira parte, a gente mostrou na molécula do pentano. Ligação covalente apolar, carbono-carbono. E uma ligeira polaridade, mas muito baixa, 0,3, entre carbono e hidrogênio. Aí eu continuo. Quando as moléculas desses compostos são formadas apenas por carbono ou por carbono e hidrogênio, elas são apolares. Então eu falei, coloco de novo, bato na mesma tecla. Gente boa, analisei uma molécula. Ela é formada exclusivamente, não interessa a quantidade de carbono. Ela é formada exclusivamente por carbono e hidrogênio, ela é apolar. Está aqui. Ponto. Porém, quando existem outros elementos químicos, além de carbono e hidrogênio, no caso aqui, ó, carbono e hidrogênio, metano. No caso aqui é o álcool metílico, ou metanol, carbono, hidrogênio e um outro elemento químico, o oxigênio. As moléculas tendem a apresentar alguma polaridade. Então, só para lembrar de como é que eu calculo a polaridade de uma molécula, lembra que eu tenho uma resultante, isso aqui é uma figura espacial. O ângulo entre as valências é de 109 graus e 28 minutos. Lembra que a gente mostrou um tetraedro regular, onde o carbono é o centro do tetraedro e cada hidrogênio desse está numa valência, num vértice. Quando você, em física, calcula a resultante dessas forças que agem nessa figura espacial, no tetraedro, essa resultante é igual a zero. Então a molécula é apolar. Mas eu não quero nem entrar nesses detalhes. Eu quero mostrar para você que quando eu avalio uma molécula dessa, eu estou vendo que, analisando a horizontal, esse ligante é igual a esse, para o carbono. Quando eu analiso a vertical, esse ligante é igual a esse, para o carbono. Então eu estou olhando para uma molécula simétrica. Isso quer dizer que essa força de atração entre o par eletrônico do ligante hidrogênio e carbono, qualquer uma delas, tem o mesmo valor. Eletronegatividade do hidrogênio 2,1. Eletronegatividade do carbono 2,5. Então a diferença aqui é de 0,4, 0,3, porque eu estou aproximando a eletronegatividade do carbono. Então o carbono puxa o par eletrônico para ele com 0,3. O carbono puxa esse par eletrônico com 0,3. Puxa para cá 0,3, para cá 0,3. Então aqui eu tenho uma setinha com a cabeça para o carbono, aqui eu tenho uma setinha com a cabeça para o carbono. E o valor desse vetor, força, né, que é a força de atração, é de 0,3 para o carbono, é de 0,3 para o carbono. Vetores com sentidos opostos eu anulo, eu subtraio. 0,3 menos 0,3, 0. A mesma coisa aqui, 0,3 menos 0,3, 0. Então a resultante é 0, porque isso anula isso anula isso. Agora repara que eu tirei esse hidrogênio e substituí por um grupo OH. Está vendo aqui? Esse hidrogênio é esse hidrogênio é esse e esse hidrogênio é esse. Porém, esse hidrogênio eu tirei e substituí pelo grupo OH, hidroxila. Então, eu entrei aqui agora, as moléculas tendem a ter alguma polaridade. Por quê?
porque esse lado anula esse, mas esse não é igual a esse. Então a molécula já não é simétrica, ela apresenta uma assimetria. Essa assimetria vai representar uma nuvem eletrônica, onde eu vou ter uma densidade eletrônica maior aqui do que aqui. Aqui vai ter maior nuvem eletrônica e aqui a nuvem eletrônica vai ser menor. E por quê? Porque esse cara tem eletronegatividade 2,5 e esse cara, o oxigênio, tem eletronegatividade 3,5. Então a densidade eletrônica, ele puxa o par eletrônico com mais intensidade. Então a densidade eletrônica em torno dele, a quantidade de elétrons, é muito maior do que em torno do carbono. Isso se traduz pela carga parcial positiva, densidade eletrônica menor, menor eletronegatividade. Negativa, eletronegatividade maior, maior densidade. Isso quer dizer que você cria polos na molécula. A nuvem não é simétrica como aqui, não é homogênea. Aqui é grandona e aqui é fininha, nós vimos isso. Então agora você tem uma molécula polar, ou pelo menos com alguma polaridade. Então o metano, substância apolar, molécula polar. Metanol, álcool metílico, molécula polar. Viu que show, gente boa? Por isso que essa arte é fundamental, para a gente poder ver, para a gente poder entender e para você participar. Muito mais prático e fácil. Tudo foi pensado para melhorar o seu raciocínio. Valeu, gente boa, grande abraço. Daqui a pouco a gente está de volta.